No dia 24 de novembro de 2005, houve uma ocorrência perturbadora na Disneylândia. Era um dia aparentemente normal no parque de diversões repleto de maravilhas. Famílias estavam espalhadas por todo o parque. Os gritos animados das crianças ecoavam sobre a multidão, e mascotes da Disney vagavam e pousavam para fotos. De repente, a magia da Disneylândia foi quebrada quando uma chamada frenética correu sobre a multidão. James? Onde você está? James! James! Uma mãe estava correndo pela rua principal, gritando o nome de seu filho. Outras mães puxaram seus filhos para mais perto enquanto a mulher corria, sua voz crescendo rapidamente junto ao pânico para o desespero horrível. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto. O segurança do parque apareceu e olhou ao redor. Um anúncio foi feito pelo interfone para procurar por James com uma descrição de como ele estava vestindo. O menino não foi encontrado e ninguém deu nenhuma informação. Poucas horas depois, outra criança havia desaparecido. Ronnie? Ronnie! Onde você está, Ronnie? O mesmo cenário horrível novamente. Uma mãe corria gritando pelo filho e perguntando às pessoas se elas tinham visto. Ela correu com o pai do menino perseguindo-a, implorando para que ela se acalmasse e tentando tranquilizá-la, dizendo que eles o encontrariam. Outro anúncio foi feito sobre Ronnie. Ninguém deu qualquer informação. Depois que duas crianças desapareceram no mesmo dia, algo tinha que ser feito. A segurança do parque foi reforçada, colocando guardas de segurança perto de quase todas as atrações do parque. As imagens de câmera de vigilância foram analisadas, mas ninguém além das pessoas comprando óculos escuros ou o Mickey Mouse andando com algumas crianças foram vistos. Houve um guarda de segurança que relatou que uma criança havia dito a ele que tinha visto Ronnie. O guarda disse que estava parado ao lado de fora de um dos brinquedos quando um garotinho se aproximou dele. O menino parecia não ter mais do que 6 ou 7 anos. Eu sei o que aconteceu com aquele menino, ele disse ao guarda. Você sabe? O segurança não sabia o que pensar direito. O menino provavelmente não tinha visto nada importante, mas provavelmente valeria a pena ouvi-lo. O menino acenou com a cabeça. Eu vi Ronnie. Ele estava com Mickey Mouse, mas Mickey estava sendo mal com ele. O Mickey levou Ronnie. Mickey? O guarda disse. Ele estava confuso. Como uma criança poderia pensar que Mickey Mouse estava levando as crianças? O guarda presumiu que fosse um pedófilo ou um sequestrador ou algo assim e sabia que as crianças seriam encontradas. O que Mickey Mouse tinha a ver com isso? Sim, Mickey Mouse devorou Ronnie. Ele comeu aquele outro menino também. O guarda ficou sem palavras. Ele ainda estava tentando pensar no que dizer quando os pais do menino se apresentaram e puxaram seu filho, repreendendo-o para ter cuidado ao redor do parque e agradecendo ao segurança por encontrar seu filho. E tão rápido quanto o menino apareceu, ele se foi. O segurança sabia que não deveria se preocupar muito com o que o garoto havia dito sobre o Mickey, mas ele não conseguia tirar o pensamento da sua mente. O segurança esperou até que seu turno acabasse, mas, em vez de sair, ele foi para a sala de segurança onde os vários monitores exibiam o vídeo das câmeras de vigilância. Ele pediu às pessoas que trabalhavam lá para revisar as filmagens e procurar por Mickey Mouse na hora em que James havia desaparecido. As fitas foram rebobinadas e as cenas do início daquele dia foram reproduzidas nos monitores. Os olhos do guarda dispararam de uma tela para outra até que ele finalmente percebeu algo. Ele disse aos homens para pausar o vídeo. Todos na sala se concentraram no monitor, embora não houvesse muito para ver. Mickey Mouse e uma criança pequena caminhavam em direção a uma porta da sala de manutenção no que parecia ser o Tomorrowland, perto da montanha-russa espacial. A criança parecia confusa, talvez um pouco assustada.
O guarda decidiu verificar antes de ir para casa. Ele não conseguia esquecer a expressão amedrontada daquele garoto ou o que ele havia dito sobre Mickey Mouse. Caso algo acontecesse, ele pegou o rádio e as chaves. O guarda caminhou até Tomorrowland e entrou na montanha-russa espacial. Havia uma porta enferrujada da sala de manutenção ao lado da atração, quase escondida atrás de uma das latas de lixo. Ele empurrou as latas de lixo para o lado e tentou abrir a porta, apenas para descobrir que estava trancada. O guarda puxou as chaves e tentou encontrar uma para abri-las. Finalmente, ele conseguiu abrir a porta com a chave certa. No interior, descobriu-se que a sala de manutenção conduzia a um antigo túnel de manutenção. As luzes estavam apagadas. O guarda tentou um interruptor de luz perto da porta, mas a sala permaneceu na escuridão. O vago eco de um rato correndo pela sala foi ouvido, mas o guarda não pôde vê-lo. Ele não tinha pensado em trazer sua lanterna. De repente, o guarda engasgou. Sua mão voou até o nariz. Deus, o que era aquele cheiro horrível? Cheirava a cogumelos envenenados ou carne podre infestada de vermes. Ele tentou não respirar tão fundo, mas o cheiro já estava em seu nariz. O guarda tentou não deixá-lo afundar em sua língua enquanto entrava na sala. A única fonte de luz era a porta que ele havia deixado aberta. Ele esperava que o cheiro não se dissipasse para que os convidados acabassem sentindo o cheiro. O guarda presumiu que o túnel de manutenção passava por baixo da montanha-russa espacial, mas à sua frente estava uma escuridão escura como graxa. Ele apertou os olhos e teve que esperar que seus olhos se ajustassem à escuridão. Por enquanto, ele podia distinguir silhuetas de formas vagas. Ele começou a entrar no túnel, a visibilidade diminuindo a cada passo. Seus passos ecoaram nas paredes, parecendo bater no chão de concreto. O guarda parou de andar de repente, a poucos metros de uma parede de tijolos. Ele olhou para a esquerda e não viu nada. Ele olhou para a direita e viu um pequeno feixe de luz. Ele decidiu ir em direção à luz e manteve a mão na parede para não se perder. O cheiro parecia piorar conforme ele se aproximava da luz. Depois de uma curta caminhada, ele alcançou a luz que, na verdade, estava vindo de uma pequena fenda debaixo de uma porta de metal. A porta estava enferrujada e torta, e o guarda sabia que não demoraria muito para arrancá-la das dobradiças. O segurança encontrou as maçanetas e abriu com cuidado. A porta rangeu-se ao abrir. O cheiro pareceu explodir para fora da sala, ansioso para sair. O guarda tentou não vomitar violentamente com um aroma terrível e olhou para dentro da sala bem iluminada. Seus olhos precisavam de um momento para se ajustar à luz repentina e, quando finalmente o fizeram, o guarda engasgou de horror. Crianças enchiam a sala, quase todas as que haviam desaparecido no parque ao longo dos anos. Ele reconheceu James e Ronnie deitados no chão com os outros. Não, eles não estavam apenas deitados no chão. O guarda percebeu que as crianças estavam mortas. Ele engasgou novamente e deu um passo para trás. Algumas das crianças tinham os braços ou pernas faltando. Cada um teve seus olhos removidos, deixando buracos sangrentos em seus rostos. Fatias grossas cobriam alguns dos corpos como se algo com garras os tivesse atingido. Algo na sala se moveu. O guarda desviou os olhos das crianças no chão e viu alguma coisa mais irreal olhando para ele. Um Mickey Mouse gigante estava na sala, observando o guarda com os olhos arregalados. Algo estava dentro de uma fantasia de Mickey Mouse e tudo se encaixou na mente do guarda. Seria fácil para o Mickey Mouse atrair as crianças e não chamar a atenção. Mas agora, o mesmo Mickey Mouse estava olhando diretamente para ele. Eles tiveram uma competição silenciosa de olhar fixo por alguns minutos de silêncio. Mas então, o braço da fantasia levantou para apontar para o guarda. Um grito agudo veio de dentro da cabeça do mascote e o rato se moveu em direção ao guarda. O segurança se virou e correu para salvar sua vida.
Os passos pesados da fantasia atrás dele o alertaram para o fato de que o Mickey Mouse estava perseguindo pelo longo e escuro túnel. O guarda correu mais rápido do que nunca, apenas sabendo que a morte estava diretamente atrás dele, perto o suficiente para apunhalá-lo com uma das garras, perto o suficiente para envolvê-lo em seus braços e arrastá-lo de volta para aquela sala. E então, o guarda estava lá fora. Ele parou de correr e pisou algumas vezes para clarear sua visão. A luz do sol parecia quente e reconfortante para ele. Mas quando olhou de volta para a sala de manutenção, ele sabia que a luz do sol havia parado a coisa no traje. Talvez fosse por isso que usava a fantasia, para se proteger da luz do sol, mas não perseguiria mais o guarda. Ele havia se salvado. O segurança voltou para dentro da sala de manutenção, tateando à procura da maçaneta para que pudesse bater a porta e se certificar que a coisa não saísse. Ele esperava a mão do Mickey agarrar a sua e puxá-lo para dentro, mas nada aconteceu. O guarda bateu a porta e suspirou profundamente. Ele estava seguro. O guarda correu pela metade do parque de volta à sala de segurança. Ele disse aos outros seguranças o que havia encontrado na sala de manutenção. Disse-lhes para que o seguissem e pegassem suas armas, que deveriam ser usadas apenas em uma emergência terrível. Quando solicitado a explicar, ele disse que havia encontrado as crianças antes de se virar e começar a correr de volta para o túnel de manutenção. Um grande grupo de guardas entrou no túnel e encontrou as crianças, todas espalhadas no chão de concreto frio. Uma fantasia de Mickey Mouse coberta de sangue também estava no chão da sala, ao lado de todas as crianças, como se estivesse dizendo que ele sempre vai estar lá. O mesmo segurança foi o único a olhar para a escuridão do túnel enquanto os outros ainda olhavam para as crianças. Ele foi o único a ver o pequeno par de olhos escuros no túnel piscar uma vez antes de desaparecer na escuridão. Fosse o que fosse, não era humano. O guarda voltou para a sala e viu sangue manchado por toda a parede. Os outros guardas ficaram em silêncio, todos os olhos fixos no sangue. Tinha sido usado para soletrar uma mensagem simples de 4 palavras na parede. Ainda estou entre vocês. O túnel de manutenção foi destruído. A porta foi enterrada atrás de uma parede de concreto e a montanha-russa espacial foi fechada por alguns dias enquanto era revistada e o segurança pediu demissão. Até hoje, as crianças ainda gritam de empolgação e correm sempre que veem o Mickey Mouse. Álbuns de foto estão sendo preenchidos com foto de um rato icônico. E ninguém sabe ao certo quem estava sobre aquela fantasia, ou quem está vestindo ela.